Bahia, Salvador, Ondina. Dia nublado e, de repente, uma obra. Você lembra daqueles terrenos de marinha, intocáveis para os ambulantes, para os barraqueiros? Pois é, a Prefeitura de Salvador resolveu aterrar. Os moradores de Ondina suspeitam que é para ampliar os camarotes do circuito do Carnaval. E para falar sobre isso, o site Bahia Social convidou o vereador pelo PSOL, no município de Salvador, Marcos Mendes. Então, nessa sexta, a partir das 17 horas, no site Bahia Social, aterro de Ondina, com o vereador Marcos Mendes. Olá, navegantes do site Bahia Social. Meu nome é Jailton Andrade, eu sou colunista do site. Estamos aqui na missão de falar um pouco sobre as questões que envolvem a cidade de Salvador e uma última informação mais recente acerca de um aterro que está acontecendo no bairro de Ondina nesse exato momento. Né? E aí a gente faz uma referência obrigatória aos conceitos, né? E os conceitos que foram utilizados em 2010 para retirar a massa de camelores, de ambulantes da Orla de Salvador, naquele período em que se disse que os terrenos de marinha eram intocáveis. Para tocar nesse assunto, nós temos um representante da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Marcos Mendes, pelo PSOL. Muito boa tarde, Marcos, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite do Bahia Social, tudo bem com você? Perdoe aí, então, tudo bem. Essas novas conversas e discussões virtuais, né, a gente fica meio perdido, mas é um prazer, né, estar no Bahia Social, principalmente, né, entrevistado por você. É muito bom, né, muito bom, porque é uma discussão que está causando rumores aqui em toda a cidade, principalmente, como você bem falou ali, a população ali daquela região de Ondina está extremamente revoltada com o que está acontecendo, mas antes disso, né, como você falou que a gente vai tocar, vamos falar um pouco do que aconteceu em 2010, né, existe um projeto Orla, né, que é um projeto nacional que vem, o doutor Carlos Dávila que tocou, mas a situação é uma situação extremamente periclitante, né, então é um prazer estar aqui com você. Ótimo, perfeito. Bom, então o tema é esse. Nós estamos aí ao vivo pelo Bahia Social, também pela página do vereador Marcos Mendes, que é um vereador que tem histórico nessa área ambiental, na área da proteção das nossas matas, das nossas praias, dos nossos rios. Então, nada melhor do que tê-lo aqui para falar sobre essa aventura, exatamente. Deixa eu dar um destaque aí para ver melhor. Deixa eu dar um destaque aí, mostra aí, por favor. Isso aí, agroecologia, perfeito, muito bom, muito bom. Então, o Bahia Social tomou a iniciativa de te convidar, porque uma das pessoas que milita nessa área está por dentro de tudo que aconteceu desde 2010, quando os barraqueiros e barraqueiras foram retirados. Então, para a gente começar a entender o que está acontecendo na Praia de Ondina, a gente precisa entender o que é terreno de marinha, e aí eu preciso de sua ajuda para explicar aos nossos navegantes aqui do Bahia Social o que são terrenos de marinha e de que forma se busca proteger essas regiões, essas áreas. Terreno de marinha é uma definição muito específica, né? Então, eu vou puxar aqui a definição, né? Os terrenos de marinha são imóveis de propriedade da União, em alguns casos, a propriedade pertence aos estados e aos municípios, que são medidos da linha de pré-mar médio de 1831 até 33 metros para o continente ou para o interior das ilhas costeiras com sede no município, certo? Então, esse é o contexto. Mas, nesse caso, é importante a gente ressaltar também sobre a zona costeira que é um patrimônio nacional.
E também a praia, né, que é um bem e propriedade da União. Então, a praia é um bem. É bom a gente dar esses conceitos, né, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Uma coisa são os imóveis, né, os terrenos de marinha. Outra coisa é a praia propriamente dita, né? A MAC, na verdade, você tem que, inclusive, quando você discute, no caso, a zona costeira, a praia, como bem de propriedade da União, você insere também a população. É bem de propriedade da União. Está inserida a população como um todo. Então, você tem que dialogar, você tem que discutir, tem que ter uma discussão ampla. Eu digo sempre o seguinte: os prefeitos o prefeito Assemineto faz isso muito aqui. Ele, por ser prefeito de Salvador, ele acha que Salvador é a casa dele, ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser, sem participar, sem organizar, sem discutir. Inclusive, ele acha que ele pode cometer vários crimes, como vem acontecendo na cidade de Salvador. Mais uma vez, isso é um crime, uma representação de uma queixa-crime no Ministério Público Federal, né? Eu fui, inclusive, provocado pela população de Ondina, fui provocado também pela população ali, trabalhadores ali do entorno ali da Boa Viagem, e também moradoras e moradores lá de Estela Maris, aquela área de Estela Maris e Itapuã. Então, a gente foi em loco, fez uma análise, né? Mas voltando aqui, vamos voltar agora para 2010. Existe o projeto Orla, né, de 2010, e nesse projeto Orla, ele falava justamente isso, né? Algumas áreas de praia, né? Então, é como se ele estivesse falando de terreno de marinha, mais áreas de praia dentro da zona costeira, e essas barracas estavam adentrando essas áreas, né? Então, elas estavam provocando um crime, né? E nesse projeto Orla, ele queria requalificar essa região toda nas orlas, né? A gente tem aqui a orla mais extensa e uma das mais belas que nós temos no nosso país, e a mais extensa também que a gente tem do país, a orla aqui de Salvador. E o que foi que aconteceu? Na época, foi o doutor Carlos Dávila Teixeira, que era juiz federal, ele atendendo um direcionamento que vinha a nível nacional, vinha da União, através desse projeto Orla, inclusive do Ministério Público Federal também, e houve, na época, eu acho que um equívoco muito grande, a solicitação do prefeito, então, João Henrique, na época, o prefeito João Henrique, e ele deu essa proposta, né? Ou seja, ele provocou o Ministério Público Federal sobre esse projeto Orla sem nenhum tipo de responsabilidade, porque isso era uma discussão nacional, mas você tinha que ter a parceria com o Estado e com o município. Na época, eu era, pela primeira vez, candidato a governador do Estado da Bahia, eu falei muito isso nos debates, viu, Jailton? Né? Eu provoquei muito as pessoas, fiz uma provocação muito grande, e nós dizíamos sempre o seguinte, né? Todos esses projetos, ele pode ter um fim importante, interessante, eu até coloquei aqui, né? Então, alguns aspectos que eles pensaram, né? Eles pensaram as pessoas pensam única e exclusivamente nos aspectos turísticos, imobiliários e comerciais, mas eles deixam de lado algo que é bem importante, né? Então, a conservação ambiental, a cooperação, a participação das pessoas, então isso é deixar de lado no projeto. Então, João Henrique, ele acaba pressionando o Ministério Público, e aí doutor Carlos Dávila acaba dando a ordem, e aí, de maneira irresponsável, e sem nenhum tipo de sensibilidade com as pessoas, sensibilidade com trabalhadores e trabalhadores barraqueiros, aí eu chamo o seguinte, é um processo de gentrificação, né? Eu digo que sempre é o quê? Uma faxina étnica. Quem é que estava nessas barracas ao longo dessa orla aqui de Salvador, por exemplo? Era o quê? Eram pretos e pretas, né? Os donos daquelas barracas, trabalhadores e trabalhadores naquela área, eram a população preta, a população negra que estava ali. Então, o que é que nós entendíamos naquela época, já? Eu falei muito isso nos debates, eu gravei programa. Paulo Souto, que era o governador na época, inclusive ele pediu direito de resposta, eu já não tinha muito tempo, tive que dar um minuto meu para ele ter o direito de resposta, que nós provocamos ele também, porque ele se dizia que isso aí foi, na verdade, uma provocação do município através de João Henrique, mas ele é o governador do Estado. O governador do Estado também tem responsabilidade com isso. Mas, como você sabe que nossa justiça aqui, como é uma justiça tendenciosa para esse lado e contra nós, mais à esquerda, que está tentando resolver a problemática socioambiental, então ele teve o direito de um minuto. E nós dizemos o seguinte, olha, eu acho que tem que ter uma reunião, inclusive uma reunião e uma união entre a própria União, entre o Estado e o município. A gente precisa dialogar como é que a gente pode, de alguma forma, não prejudicar esses trabalhadores e trabalhadoras. Eu concordo que eu acho que existem invasões, determinados lugares da orla
é um lugar que, inclusive do ponto de vista, né, de socioambiental, ele acaba invadindo áreas, existem corais que estão próximo dali, você tem conchas, você tem sedimentos detríticos, etc. De alguma forma são prejudicados, mas a gente precisa pensar muito nas pessoas. Então, a ideia da gente é que vamos fazer um projeto de requalificação, vamos ter que esse projeto de requalificação ele esteja todo estruturado, isso com participação do governo federal, do governo do estado, do governo municipal. Depois que ele tivesse estruturado, você começava a dar seguimento a esse projeto de reestruturação, e depois que você começasse a construir os equipamentos, essas pessoas que já estavam ali acabam, né, ocupando esses equipamentos, e aí você poderia destruir todas aquelas áreas ali de barracas, de equipamentos invadindo a areia, tal, não teria problema nenhum. Mas você fazia com que a orla continuasse equipada, você não fazia o processo de expulsão e gentrificação desse povo, você tinha responsabilidade com trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, ia ficar a orla fantástica. Por exemplo, eu sempre fui à orla, e é uma prática nossa, né, que a gente tem as nossas barracas, poderia fazer, inclusive, barracas mais vinculadas às questões ambientais, às barracas sustentáveis, para que essas pessoas possam participar. Quando você vai na orla, você não vai só tomar o banho de mar e curtir aquela beleza natural fantástica, mas você vai também tomar uma cervejinha, comer um tira-gosto, você vai dialogar com um amigo e tal. E as barracas, ela tem essa cultura aqui no município de Salvador. Então, tinha que ter toda essa responsabilidade, Jailton, que não teve essa responsabilidade. Então, houve uma provocação do prefeito, o juiz ele foi extremamente, do ponto de vista legalista, e aí chegou, implementou isso, e aí os tratores foram para lá, derrubaram tudo, pessoas chorando, né, pessoas, inclusive, desmaiando na época, trabalhadores e trabalhadoras que sabiam que iam ficar sem o seu sustento, não tiveram responsabilidade nenhuma. Isso foi em 2010, nós já temos 10 anos, e olha como está essa orla aqui de Salvador. Uma orla que você expulsou todos os trabalhadores e trabalhadoras, você desempregou muita gente. Quantas pessoas dessas não foram tragadas pelo tráfico? Né? Quantas pessoas dessas não vieram a óbito por conta disso? Quantas pessoas dessas estão passando necessidades até hoje? Então, não tiveram responsabilidade nenhuma. Hoje você tem uma orla totalmente sem nenhum tipo de estruturação, e o que vem acontecendo, né, quando você tem qualquer tipo de intervenção, é uma intervenção inadequada. Por exemplo, Rio Vermelho. Rio Vermelho você faz uma intervenção, mas às vezes eu digo, né, um processo de gentrificação, de expulsão do povo preto. Ali é um bairro boêmio, então ali no Mercado do Peixe tinha aquelas barracas, já estavam estruturadas algumas barracas ali, né, e aqueles que se transformavam em bares e restaurantes, e quem estava ocupando aqueles espaços eram pretos e pretas. Me diga um branco ou uma branca, né, que estava ocupando aquele espaço. Então, foi o que eles fizeram. Eles expulsaram aquelas pessoas dali. Na época, era o vereador Edilton, fez muita pressão, foi lá, tem uma relação muito forte com aqueles barraqueiros e barraqueiras, e aí depois veio os grandes empreendimentos ali, né? Então, aqueles espaços eles foram ocupados justamente por aqueles bares e restaurantes ligados às grandes cervejarias, ligado à elite que é próxima, parentes, amigos de ACM Neto, e essa população foi expulsa. Outro dia, eu estava ali na Cira, porque eu, particularmente, já não entro mais naquele espaço. Eu me recuso a entrar naquele espaço. Eu só entrei uma vez para uma reunião, porque já tinham marcado, ele não sabia que eu tenho resistência àquele espaço. Você tá falando daquele lugar, onde era o Mercado do Peixe? Onde era o Mercado do Peixe, porque foi expulso ali o povo da gente, ali, o povo preto, né? Então, eu me lembro que teve uma intervenção primeira, assim, tinha o Mercado do Peixe, de fato, era o Mercado do Peixe, depois foi isolado para uma obra. Terminada a obra, eu fui visitar, né, a primeira reavaliação. E fui lá, observei, vi que não teve muito avanço, eles não fizeram bem pensado. E aí depois eles fecharam de novo, acho que alguns meses depois de ter inaugurado, fecharam de novo e abriram esse shopping, né? Esse shopping à beira-mar, né? Que de fato não tem a nossa cor não está ali. Né? É isso. Porque ali o que foi você falou bem ali, teve a primeira estruturação, você foi muito bem lembrado. E nessa primeira estruturação, rapaz, eles pelo menos fizeram reforma ali nas barracas e tal, ficaram legais, a galera começou a se organizar, e era um espaço ali que você sabe que a última a gente ia para ali, né?
Então, chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que os bares, restaurantes todos fecham, a gente ia para ali. Então, era um espaço de encontro, a gente dialogar, a gente conversar, tomar uma cerveja. Então, era um espaço muito importante e interessante. Hoje não, hoje você só tem uma elite que chega ali, turística, né? Uma elite turística só vai ali. Então, essas pessoas mais populares deixaram de ir naquele espaço, elas não se sentem bem ali, e eu não vou ali mesmo por um processo de não concordar com aquilo, né? Então, eu não concordo com aquilo, eu tenho uma resistência muito grande, porque a cara de Salvador saiu dali, foi expulsa dali sob um processo de gentrificação. Então, isso vem acontecendo em tudo quanto é lugar. E essas reformas que estão acontecendo agora não são diferentes. Então, o projeto Orla é um projeto que tem até uma proposta importante, interessante, mas o pessoal só olha pelo viés imobiliário, pelo viés comercial e não pelo viés, né, da sustentabilidade socioambiental, da participação, então da cooperação. Então, eu acho que esse foi o grande erro de como se implementaram o projeto Orla aqui em Salvador. Então para o nosso telespectador entender, em 2010, os barraqueiros, os ambulantes, de modo geral, foram retirados das praias de Salvador a pretexto de uma proteção a esse terreno de marinha. Né? De lá para cá, não se conseguiu avançar no pleito dos ambulantes, do comércio informal ali, e da estruturação da requalificação, ou seja lá que nome queiram dar, para que voltasse a ocupar um espaço público que é a praia, né? Que é a mais democrática de todas, e a gente tem uma extensão muito grande de orla dentro da cidade de Salvador. Né? Então, pelo visto, nada andou nesses 10 anos, né, por parte da prefeitura. Tudo bem. Então, entendendo esse passo, nós chegamos, de fato, a um aterramento, a um aterro que ali perto das Gordinhas. O Messias, nosso querido amigo, nos trouxe essa informação e nós fomos pesquisar e, de fato, vimos que não tinha placa. Inclusive, algumas pessoas foram para lá, moradores, colocando faixas e tal, dizendo, peraí, isso aqui é do Camarote Salvador, não é? Então, eu queria que você me explicasse mais ou menos o que foi que aconteceu ali, se é que você descobriu, porque para mim é um segredo, e de que forma você pretende combater essa situação, de que forma você pretende impedir aquele avanço desse possível fundinho de camarote, esse puxadinho de camarote aí, no bairro de Ondina, Salvador, Bahia. Primeiro, eu quero começar a conversar com as pessoas aqui um artigo, o artigo 214, inciso 9, da Constituição Estadual. Eu não estou nem falando ainda da Constituição Federal, vou entrar nela. Ele diz o seguinte, olha, proíbe qualquer construção, inclusive muros em faixas de no mínimo 60 metros a partir da linha de pré-mar máxima. Né? Uma outra coisa importante, derrubada de coqueiros em Ondina sem autorização do IBAMA fere o artigo 12 do decreto 5.300, que é um decreto de 2004. Segundo ponto, você sabe que vários coqueiros foram derrubados nesse aterro que eles estão fazendo lá. Né? Então, já tem 2 crimes aqui sendo cometidos. Você tem aqui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o PNGC, né? Nos termos do artigo 3º da Lei 7.661, de 1988, que está inserida na Lei de Gerenciamento Costeiro. Então, vamos aqui para essa lei. O artigo 3º do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro deverá prever o zoneamento de usos e atividades na zona costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens. 1. Recursos naturais renováveis e não renováveis, recifes, parcéis e banco de algas, ilhas costeiras, oceânicas, sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas, promontórios, costões e grutas marinhas, restingas e dunas, florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. Então, essa daí a gente sublinha, né? Inclusive as praias também a gente vai ressaltar. Então, quanto ao que está na Lei de Gerenciamento Costeiro, define como praia, assim como se trata do bem de uso comum da propriedade de propriedade nenhum, já reza em seu artigo 10º. Então, artigo 10º. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e a função de acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados
os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou em áreas protegidas por legislação específica. Aí vem o parágrafo 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na zona costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput desse artigo. Parágrafo 2º. A regulamentação desta lei diminuirá as características e as modalidades de acesso que garantem o uso público das praias e do mar. E o parágrafo 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta, periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicia a vegetação natural ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. Nenhuma dúvida existe aqui, portanto, que, na verdade, ali está se cometendo um crime ambiental. Então, a gente vem cometendo um crime ambiental. Então, você tem aqui um plano de gerenciamento costeiro municipal, que ele tem que estar inserido no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e eles têm que entender que aquela área é área de marinha, entendeu, Jailton? Então, assim, eu não sei se realmente tudo que está sendo denunciado ali, a gente vai ver depois, está sendo denunciado pela população, que, coincidentemente, aquela área é onde eles botam um grande empreendimento no carnaval, como é que chama? O Camarote Salvador, que é o Camarote Salvador, que todo mundo sabe que é da família do prefeito Assemineto. Então, o que a população vem denunciando é que fazendo essa intervenção. Parem as máquinas. Me perdoe, vereador. Parem as máquinas agora. Você está me dizendo que a área que está sendo aterrada é de um camarote específico, é isso? Que camarote é esse? Eu estou dizendo que existem indícios, eu não sei ainda, mas o que tem denunciado pela população de lá do entorno é que o local onde está sendo feita a intervenção é onde eles colocam um Camarote Salvador, que é da família de Assemineto. Então, mais uma vez, eu digo que ele trata aquilo como sua casa, se realmente for verdade. Por quê? Porque tem áreas que já estão sendo cimentadas na areia, porque o crime está sendo cometido, né? Numa área que é a área da União, sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhuma discussão com o Plano de Gerenciamento Nacional, e também não se finalizou o Plano de Gerenciamento Municipal, que tem que estar inserido nesse Plano Nacional, e na área onde você tem justamente a área de concreto ali, e, segundo a população, é bom que se diga, segundo a população, é onde tem a cozinha do Camarote Salvador. Então, inclusive, as pessoas estão filmando ali porque as pessoas que são moradores da área sabem exatamente como é que funciona aquele Camarote Salvador. Então, o indício é isso, eu não sei, ele precisa justificar, porque até agora não tem, como você falou, outra coisa importante, não tem placa nenhuma. Para fazer qualquer intervenção dessa, você tem que pedir o quê? Você tem que pedir ao IBAMA, né? Então, ele não pediu ao IBAMA, não fez nenhuma solicitação ao IBAMA, não existe placa nenhuma do IBAMA ali autorizando, deveria estar autorizando nessa placa, e até agora eu não recebi resultado nenhum, né? Eu dei entrada nesse processo no dia 6 de outubro agora, eu dei entrada nessa queixa-crime, né? Eu estou até com ela aqui na mão, aqui, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, é uma queixa-crime que foi dada entrada por mim lá, por solicitação da sociedade aqui, é uma queixa-crime, pedi urgência nessa queixa-crime, nós colocamos aqui com urgência, crime em andamento, dizendo que o crime estava em andamento, porque, rapaz, eu digo sempre o seguinte, Jailton, nós estamos aqui, no Estado e no município, sem lei, não tem lei nesse município, o prefeito faz o que ele quiser, aqui ele faz intervenções, e aí, infelizmente, eu tenho que fazer uma crítica aqui do ponto de vista construtivo. A gente sente leniência da Polícia Federal aqui no município de Salvador, do Ministério Público Federal no município de Salvador, do Ministério Público Estadual no município de Salvador e também do Tribunal de Justiça, né? Existem indícios fortíssimos que é uma grande quadrilha que comanda o Tribunal de Justiça. Então, a impressão que nós temos aqui, eu hoje como vereador de Salvador, que eu tenho visitado várias áreas, eu tenho feito várias representações, né? Porque a população sabe que o único mandato que discute o bem viver, ecossocialista, o mandato socioambiental é o nosso. Então, a gente recebe... Vou dar outro exemplo aqui para você ficar assustado. Você sabia que em Salvador, através da CECIS, tem um plano diretor de arborização urbana e você também tem um manual de arborização urbana. Você sabia disso? Sabia, Leandro? Ninguém sabia, né? Porque não existe divulgação, mas existe, tem um manual, inclusive.
Aí o que é que acontece? Eu não sei se você viu aquela requalificação ali da Vitória, do Corredor da Vitória. Eles estão fazendo a requalificação ali, né? Nessa requalificação, rapaz, eles contrataram uma empresa e essa empresa está fazendo poda de árvores. Primeiro, eles estão fazendo as podas em desacordo com o manual, né, de arborização urbana do próprio município. Então, eles contratam uma empresa que começa o próprio manual deles, como está lá, como deve fazer as podas. Então, podas irregulares deixa justamente as árvores no topo. E tem uma outra coisa pior. Eles estão fazendo podas de raízes. Aí o que é que ocorreu? Rapaz, imagine, é como se você tivesse aqui uma mão. Se você corta esses dedos, como é que você não consegue segurar nada, né, Diego? Porque os dedos é a sustentação que você tem da mão. Então é a mesma coisa. Qual é a sustentação de uma árvore? São essas raízes. Eles estavam podando as raízes. O resultado foi o quê? 3 árvores acabaram pendendo, caíram ali. Né? Podia cair na cabeça de um trabalhador que estava passando, um morador naquela região, e tem uma quarta que já está condenada, eles tiveram que tomar uma atitude, porque senão ela também poderia pender ou cair. Só na cabeça desse povo, né, vai contratar uma empresa, e aí existem, né, as interrogações, essa empresa tem ligação com quem? Tem ligação com o prefeito, com parentes de prefeito, com amigos? E por que eu estou lhe perguntando isso? Porque tem uma reportagem belíssima da Folha de São Paulo, que eles fizeram uma análise de quando o prefeito começou, 2013, se eu não me engano, foi quando o prefeito ACM Neto começou a administrar a cidade de Salvador. De 2013, se eu não me engano, até 2018, circulou 715 milhões de reais em empresas ligadas a parentes do prefeito, os amigos e secretários do prefeito. Isso pode ser até legal, mas é extremamente imoral. Então, mais uma vez, ele trata Salvador como a sua casa, ele contrata empresas sem nenhum tipo de expertise em determinadas áreas como essa, e cometem crimes ambientais nas barbas da prefeitura, inclusive em desacordo com o manual de arborização dele, urbana, e também do plano diretor de arborização urbana, que é construído pela própria prefeitura de Salvador. Então, é uma casa de ninguém, eles fazem o que querem, eles tratam a cidade de Salvador como se fosse a sua própria casa. Me perdoe aqui, eu estava mandando uma mensagem aqui. A gente está tendo um problema na transmissão. A gente está transmitindo ao vivo para 3 páginas nesse momento. Inclusive, agradecer a participação do Edmilson Barbosa, um parceiro bom nessa luta. Ele até perguntou na sua página lá sobre o PDDU. Ele diz aqui: é preciso, após o processo eleitoral, fazer um levantamento dos desastres causados pela prefeitura no que diz respeito ao PDDU. Então, um abraço, Edmilson, obrigado pela participação. Então, a gente está só com um problema de link dentro do site Bahia Social, mas vocês podem compartilhar diretamente onde vocês estão assistindo, seja na página do vereador, seja na página do Laboratório Sequela, ou na minha página pessoal, Jailton Andrade. Bom, obrigado pela participação de todas e todos. Eu queria entender uma coisa. No dia em que eu estive, agora final de semana, eu tive lá em Itapuã, levar meu filho lá, e vi que tem, dali de Itapuã em diante, tem vários empreendimentos que estão à beira-mar. Do lado de cá, também na Cidade Baixa, tem alguns restaurantes ali, inclusive em cima, né, do mar, né, pouquíssimo acesso ali para banhistas da localidade ali do comércio e tal. Então, eu queria entender, até como leigo, eu queria entender qual a diferença desse terreno de marinha, onde estão esses empreendimentos, né? Em cima deles, ali ao lado do Baía Marina, e, enfim, toda a orla da Cidade Baixa, e alguns lugares também para o litoral norte. Qual a diferença desse terreno de marinha para o terreno de marinha dos ambulantes? Não tem diferença nenhuma. É como a gente falou aqui, é um processo de gentrificação. Esses grandes empreendimentos é ligado a quem? É ligado à elite do grupo de ACM Neto, entendeu? Então, essas pessoas, elas estão fora. Inclusive, você tem uma justiça seletiva, porque se você tem um projeto Orla, era para todos esses empreendimentos saírem. Se eles estão na faixa da zona costeira, então eles estão na área de praia, então todos eles deveriam sair, não só as barracas dos pretos e das pretas, né, do barraco do povão, como se diz. Então, eles estão cometendo crime, entendeu, Jailton? Outra coisa, Jailton, Edmilson Barbosa, eu quero mandar um abraço aí, eu tenho o maior carinho por Edmilson Barbosa.
Edmilson Barbosa é do sindicato lá de Água e Esgotos, do Sindai. Então, é um sindicato que tem feito vários enfrentamentos. O governo do Estado está tentando há muito tempo privatizar a Embasa, né, privatizar o sistema de água e esgotos aqui do Estado da Bahia. E aí o Sindai, através de Edmilson Barbosa, com parceria da gente, tem feito muita resistência. Fizemos resistência lá na Assembleia Legislativa, fizemos resistência na frente lá da governadoria. Então, já fizemos várias resistências, vários movimentos, né, na caminhada da água. E eu quero dizer, Edmilson, que eu tenho um profundo respeito, não só pelo Sindai, mas um profundo respeito pelo seu trabalho. E aí, Edmilson, eu quero colocar aqui para as pessoas aqui esse livro, né? Salvador e os Descaminhos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Ele na verdade, foi organizado aqui por doutora Hortência Gomes, que é da área de urbanismo, lá, meio ambiente lá do Ministério Público, o professor Ordep Serra, o professor antropólogo Ordep Serra, da Universidade Federal da Bahia, e a professora Débora Nunes, da UNEB, né, foram os organizadores. Então, esse livro, ele tem recorte, tem, assim, vários trechos, assim, importantes, várias reportagens, vários artigos. Então, é um livro que todas as pessoas deveriam ler sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Então, ele é importantíssimo. Outra coisa, como você tocou aí, há muitos anos, passando por 2008, 2012, 2016, também, todos os planos diretores de desenvolvimento urbano, eles estão sendo judicializados, e aí parceria da sociedade civil, organização não governamentais com o Ministério Público. Essa área de meio ambiente tem duas promotoras, que eu queria destacar aqui, doutora Hortência e doutora Cristina Seixas, que sempre fizeram um trabalho efetivo. Mais devagar, não são todos da área ambiental que são efetivos, não, mas elas duas, pelo menos, elas vão para cima. Importante, Salvador. Em parceria com a sociedade civil, nós já fizemos, nós fazemos a representação, ela faz ação civil pública, e aí você sabe que esse trâmite na justiça demora muito. Chega aí ao Supremo Tribunal Federal, mas eles já passaram a boiada, né? E aí esse plano diretor, ele acaba deixando de existir pelas irregularidades que foram causadas. Uma das primeiras irregularidades, Jair, sabe o que é? É que não tem participação popular. Eles fazem as audiências públicas sem a devida transparência, sem a devida convocação, né? E aí dá uma muquequinha de 5 pessoas, 10. Alguns, às vezes, ele contrata. Claramente, as pessoas vão lá sem nem saber o que está ocorrendo. E isso foi provado nessas audiências, a gente chamava de audiências fake, né? Sem ampla participação, sem ampla convocação. E aí, todas as vezes que a gente fez as denúncias, né, e tal, e inclusive o seguinte, são planos diretores de desenvolvimento urbano que são organizados pelos grandes grupos imobiliários, as empreiteiras imobiliárias do município de Salvador. Foi escandaloso, você lembra do PDDU de 2012, quando a própria Cátia Carmelo, que era secretária de administração, ela passou a noite lá na Câmara de Vereadores, que era aquela sessão que não acabava nunca, passou a noite toda, e, inclusive, Varela, na época, né, ele ao vivo, ele fez uma denúncia, né? Ele fez uma denúncia que cada vereador, a maioria dos vereadores absoluta, recebeu R$300 mil para aprovar um PDDU que liberava, por exemplo, teve uma emenda feita em cima da hora, depois de passar aquela noite toda da intervenção do Executivo no Judiciário. Voltaire deve se revirar no túmulo, né? Por essa intervenção. Pedrinho Pepe, o então vereador, fez uma emenda que você acabava com 10 milhões de metros quadrados na paralela. Foi aí que surgiu esses empreendimentos alfaviles, vários viles aí que foram orquestrados, e aí se deixou 1 milhão como compensação, né, como área de compensação, que se transformou no Parque do Vale Encantado, que até hoje ele não se efetivou como um parque propriamente dito. Inclusive, ele está para ser transformado em unidade de conservação, né, um refúgio da vida silvestre, e agora a própria Procuradoria negou por decreto, disse que tinha que ser por lei, quando, na verdade, por decreto, ele acabou liberando o parque lá na Barra, ou seja, na área elitizada. Então, aquela área é uma área de interesse dos grupos imobiliários. Você sabe que existem grupos que atuam ali, fazendo um esquema pesado de grilagem de terra, os indícios são muito fortes, né? Então, mais uma vez, esses PDDUs todos, eles tiveram toda uma participação desses grupos imobiliários, e agora em 2016 não foi diferente. Veio uma emenda de última hora no PDDU de 2016,
que pegou aquela área ali de Piatã, que era a ZPR1, Zona Preferencial Residencial 1, para a ZPR3. Então, ele saiu de uma área residencial e foi para espigões de até 27 metros, entendeu? Naquela região. Então, são grandes espigões que vão praticamente quase que invadindo ali o Parque do Vale Encantado, que é um resquício de Mata Atlântica importante, lá com vida silvestre muito forte, muito grande, jacarés, né, e vários outros tipos de espécies, né? O jacaré do papo amarelo, tem vários outros tipos de animais aí, né? Então, vida silvestre ali naquela região. E aí existe, então, mais uma vez, sem nenhuma participação da sociedade. Na época, o presidente era Léo Prates, que era o presidente da Câmara. Ele foi lá em algumas audiências públicas feitas pelo Ministério Público, foram 3, eu participei das 3. Ele foi lá, então ele participou do início ao fim, ouvia tudo, mas parece que ouvia por um lado e saía pelo outro. Ele acabou não absorvendo nada daquilo. Vários técnicos da Universidade Federal, das universidades estaduais, até de algumas universidades particulares, deram várias contribuições. O professor Severino Agra estava lá, Ronaldo Liro, que é um geólogo urbanista fantástico, para mim um dos melhores do Brasil, também dando sua contribuição, a sociedade civil, organizações não governamentais, o Gambá, o Instituto Budos estavam lá. Então, e a sociedade civil contribuindo, eles não ouviram nada. Então, eles saíram lá, fizeram o que os grupos imobiliários queriam, e, mais uma vez, eles cometeram um crime, né, de não ter participação popular. O pedido de judicialização foi feito pela doutora Hortência e está na mão da procuradora-geral do Ministério Público, que até agora não entrou com ação civil pública, e a gente está pressionando para que ela também entre. Então, respondendo a Edmilson, eu fiz um caminho longo, mas para que Edmilson saiba o que vem acontecendo em Salvador, todos os PDDUs, Edmilson, estão irregulares, eles continuam irregulares, e a gente continua, a sociedade civil, antenada. Eu agora, como vereador, e também o Ministério Público, a gente tem pressionado para que eles sejam judicializados e para que ele seja feito um PDDU de maneira correta. Sabe por quê, Jair? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano você junta todo o arcabouço para a organização do município, na área de educação, na área de saúde, na área socioambiental, na área de infraestrutura, esporte, cultura, lazer. Então, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, depois de aprovado, todos aqueles artigos se transformam em lei, entendeu? Aí depois vem a LOUS, Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, que tem que estar em sintonia com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Mas eles, você sabe como é, né? Eles fazem ao léu de acordo com como eles querem, né? Os PDDUs, e esses PDDUs tiram o direito à cidade de muita gente e colocam o direito à cidade só da elite e dos grupos imobiliários. Mas a população é expulsa dos seus habitats. Como eu falei aqui, um processo de desertificação do povo preto, porque para eles o povo preto não pode ocupar regiões centrais, não pode ocupar áreas nobres, não pode ter empreendimentos em áreas nobres. E, mais uma vez, é uma cidade dominada por essa elite branca que está aí. Massa. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria muito agradecer a sua participação. Eu queria tocar em outros pontos. Você tem, pelo visto, você tem um conhecimento holístico. Quero falar também sobre o Parque Pituaçu, mas em um outro momento, porque é muita coisa. E pronto, a gente podia, já. Você falou bem, Parque Pituaçu, a gente podia também para a Bacia do Rio do Cobre, Parque São Bartolomeu e agora o Parque do Abaeté, né? Que a gente está até abrindo um processo de tombamento. A gente podia marcar um dia para a gente falar sobre os parques. Perfeitamente, vamos fazer isso. Até para a gente planejar, para que as pessoas tenham conhecimento do que você precisa dizer, o que a gente precisa saber aqui, enquanto habitante dessa comunidade que é a metrópole soteropolitana. Eu quero lhe fazer uma última pergunta, e aí com essa resposta você faz suas considerações finais. Vou te liberar, sei que você tem uma série de atividades, você é pré-candidato. Eu queria justamente que você falasse sobre isso. Você vem de alguns mandatos muito enriquecedores para o nosso desenvolvimento social, mas nesse momento específico em que a gente tem uma conjuntura nacional muito peculiar, muito pitoresca, né, para ser bem eufêmico, eu queria dizer como é ser candidato nesse cenário e o que é que você pretende para o ano que vem, a partir do ano que vem, sendo eleito, o que é que você pretende fazer para melhorar a nossa gestão pública e melhorar a nossa democracia na cidade de Salvador, no estado da Bahia e no país?
Muito boa pergunta, Jair. Na verdade, eu não venho de vários mandatos, não. Meu primeiro mandato, eu entrei no lugar de Hilton Coelho, né, que ele era vereador de Salvador, ele foi eleito deputado estadual em 2018. Eu, pela terceira vez, eu estava sendo candidato a governador do estado. Eu acho que já é o que dizer várias candidaturas, é verdade. Né? Para governo do estado foram 3 candidaturas, e agora eu era o primeiro suplente do Hilton, né, aqui em Salvador. O Hilton se elegeu vereador de Salvador em 1 ano e meio. É porque a gente já trabalhou muito, viu, Geraldo? Você sabe que a gente da esquerda, comprometida, com independência e autonomia, a gente trabalha demais aqui nessa cidade. E E você... eu te vejo há muito tempo já, né, discutindo as questões políticas da cidade. Claro, Então, é mais ou menos exatamente, por né? aí. Não é qualquer pessoa que assume o posto de candidato a governador de um estado como a Bahia, né? Então, Com eu fico certeza. orgulhoso, inclusive, por estar trocando ideia com você. Porra, Que você tem. o orgulho é meu, Jair. Você é uma figura extremamente comprometida, uma figura extremamente simpática, extremamente inteligente. Então, a gente ser entrevistado por pessoas inteligentes e independentes, rapaz, não tem preço hoje. Então, aqui, na verdade, essa discussão aqui, rapaz, na verdade, é um momento de você criar forças, né? Que você criar para você continuar essa labuta que não é fácil, né? Então, entrevistas inteligentes como essa, então a gente fica muito feliz que a gente sai daqui energizado para continuar essa luta. Então, é isso. Então, a gente está passando por uma situação muito difícil, né? A gente está sendo governado por um governo extremamente fascista, um governo que entende a natureza como um grande comércio, né? Como um grande negócio, e ele tem um ministro, né? O tal do Salles, que quer passar boiada. E você tem um judiciário, né, que não tem nenhum compromisso com as questões socioambientais. Foi pedido um afastamento dele pelo Ministério Público Federal e a juíza acabou indeferindo, né? Então, assim, mais uma vez, a gente vê esse judiciário comprometido, mais uma vez, como é a lógica do judiciário, né? Comprometido com as elites e com os grandes grupos que dominam esse país. Então, a gente fica muito triste com isso. Então, o que eu entendo, Jailton, é que as candidaturas de esquerdas comprometidas, independentes e autônomas, né, que não abrem mão de princípios como a nossa, não é à toa que a bancada do PSOL Nacional foi considerada agora pela 15ª vez, 15 anos de existência, mas desde o início é considerada a melhor bancada do Brasil. Agora, entre os melhores deputados e deputadas escolhidos, eu vou dar um exemplo aqui, os 5 melhores escolhidos, tem 4 do PSOL, inclusive tem o escolhido como melhor deputado federal nacional, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, né, por essa independência e autonomia que a gente tem lá. Então, esses mandatos de esquerda que, se porventura forem eleitos, né, aqui não é hora de pedir voto, só analise tudo que a gente fez nesse 1 ano e meio, se a gente deve continuar ou não. Então, a gente precisa estar lá no fronte de batalha, organizando a base popular, conscientizando essa população, porque a gente está num dilema muito profundo. Do ponto de vista socioambiental que a gente estava conversando aqui, esse governo é um fracasso. É um fracasso. Você viu que dobrou o número de queimadas na Amazônia, aumentou o número de devastação da Amazônia, dobrou também. Agora invadiu pelo Pantanal e você tem um governo sintonizado com o ministro que está passando a boiada. Do ponto de vista também dos direitos das pessoas, direito trabalhista, ele continua interferindo, veio com o Temer e se aprofunda com ele, o retirada de direitos trabalhistas, agora os direitos previdenciários. É importante salientar, Jailton, que o Paulo Guedes, porque na verdade Bolsonaro é um grande fantoche, o Paulo Guedes, eu digo que ele lambeu as botas do ditador Pinochet na década de 80, e aí tudo isso que aconteceu, ele hoje administra fundo de pensão privado, né? E aí ele acabou com as universidades públicas, acabou com as estatais, ele privatizou a Previdência, né? E destruiu o mundo do trabalho lá. O resultado é o seguinte, depois desses mais de 30 anos aí, né? Quase 40 anos, o que é que acontece? 60% da população do Chile não se aposenta mais. Dos que se aposentam, né? Dos 40% que se aposentam, mais de 80% recebe menos do que 50% do salário mínimo. Você tem hoje um contingente de aposentados em situação de rua, o maior contingente de aposentados e aposentadas em situação de rua do planeta, e você tem o maior contingente de aposentados e aposentadas se suicidando também. Então, ele destruiu o Chile, ele quer destruir o Brasil. Então, nós aqui, parlamentares, né, a gente precisa, né, cada vez mais abrir um processo de diálogo pedagógico e educativo com a sociedade, com a população. A esquerda precisa, de novo, né, se aproximar da base popular, dos excluídos, dos mais pobres, das pessoas dos guetos, das periferias, das favelas, para conscientizar essa população. Porque, por exemplo, Bolsonaro está crescendo
na região Nordeste, onde ele tinha a menor aprovação, e cresceu por ajuda emergencial. Mas olha que dicotomia, ele não queria ajuda emergencial. Depois, eles queriam dar só R$200. E as parlamentares de esquerda desse país, aí veio o PSOL, né, à frente, depois veio o PT e PCdoB também, se organizaram, foram para cima e conseguiram aprovar R$600. Para você ter uma ideia, Jair, foi a maior redução de pobreza que o Brasil já teve. Então, ele está nadando em águas tranquilas, as pessoas estão achando que foi um projeto dele. Não foi um projeto de Bolsonaro. Bolsonaro era contra esse projeto. Então, finalizando mesmo, que eu sei que já passou o tempo, é conscientizar essa base popular, conscientizar essas pessoas. Então, todos os vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas que se elegerem, precisa abrir um processo de diálogo. Nós temos que ser só um elo entre a institucionalidade e a base popular, para a gente discutir amplamente com essa base popular, inclusive a gente, de alguma forma, não objetivamente, mas indiretamente, exercer a democracia direta, ou seja, a população decide e a gente acaba cumprindo. Então, acho que esse é o papel dos mandatos de esquerda, seja ele do legislativo, ou seja ele do executivo municipal nessas eleições, para que a gente possa enfrentar esses governos neofascistas, a exemplo desse governo bolsonarista, que está, de alguma forma, enganando muita gente do nosso país. Muito obrigado, Jailton. Foi um bate-papo muito legal. Estou à disposição para outros diálogos desse, né? Gostei muito aqui desse diálogo inteligente que a gente fez. Queria agradecer a todas as pessoas que estão participando, tanto do Facebook, nosso Facebook, do Facebook do Bahia Social também, como aqui com as pessoas que estão aqui, né, nos nossos comentários. E queria dizer que foi um prazer muito grande, né, participar aqui desse diálogo. Nós que agradecemos, o Bahia Social tem esse objetivo de se colocar à disposição das classes de bons políticos, de bons dirigentes sindicais. A gente precisa conversar com as centrais sindicais, com os sindicatos, porque são trabalhadores, e os trabalhadores e trabalhadoras são os que movimentam esse país. Então, é com eles que a gente tem que tratar, com eles a gente tem que divulgar. As informações são relevantes, e essa... sobre o aterro de Ondina é uma informação mais que relevante, e nós não poderíamos deixar de tê-lo aqui, porque é a pessoa que está mais qualificada para discutir esse assunto. Espero que a gente se veja em breve. Desejo boa sorte na sua candidatura, que em 2021 eu possa apertar a sua mão e dizer parabéns, e vamos seguir. Muito obrigado aí pela sua participação, Vamos comemorar junto, viu, Jailton? Vamos comemorar junto. Inclusive, amanhã, pessoal, se vocês quiserem participar lá, vamos fazer o adesivaço e a inauguração do nosso comitê ali em frente à Dinha do Acarajé, não tem errado, ali em frente à Dinha do Acarajé, na parte de cima, tá bom, galera? Beijo. Massa. Você falou sobre as demandas ambientais. Na próxima terça-feira, o Debate Petroleiro vai falar sobre racismo ambiental da indústria internacional do petróleo, o que o Reino Unido tem feito com a Nigéria. Não é nada de humano, e nós vamos trazer esse tema com uma documentarista e doutora em artes visuais, a Elisa da Soler, que produziu um documentário muito importante sobre um mártir ambientalista nigeriano que foi enforcado pela indústria de petróleo em 95, e esse ano fazem 25 anos que ele foi morto, junto com outros 8 militantes ambientalistas do rio Níger, o principal rio da Nigéria. E, ao final, a gente vai ter uma apresentação da nigeriana, que está aqui em Salvador, a Okwe Odile, vai fazer um show ao vivo para a gente, trazendo músicas políticas da região. Então, conto com a sua participação, vereador, conto com a participação de todas e todos que assistiram hoje o Bahia Social, nesse canal em que a gente vai trazer entrevistas com personalidades públicas, políticas ou não, falando sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Um grande abraço aí, site Bahia Social, acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço.